Para a gente não perder tanto tempo, gostaria que você já fosse abrir na sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Uma palavra bem conhecida, inclusive é o versículo que eu mais gosto da Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Glória a Deus. Enquanto isso, quero falar para o pastor Sérgio que é uma continuação da palavra de terça-feira. Foi inclusive uma confirmação do Senhor, que Ele já tinha me dado essa palavra já há algum tempo, falando que eu ia pregar no domingo. E eu sempre peço um sinal de Deus para saber se aquilo que Ele colocou no meu coração é dele. E você pregou sobre andando sobre o mar. E a gente vai falar sobre isso hoje. Glória Amém? a Deus. Todos encontraram? Amém. Amém? Olha só como isso quebra um paradigma daquele cristão que não lê a Bíblia. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Não para onde. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus amados, todos nós que somos cristãos temos da parte do Senhor uma porção de promessas iguais. O que está na Bíblia acerca da parte de Deus, para mim e para você, é igual. Ele não é nominal. Ele é simplesmente separado entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Portanto, as promessas que estão sobre a vida do pastor também estão sobre as minhas. As promessas que estão sobre a vida do Estevão também estão sobre as minhas. As promessas que estão sobre a minha vida também está sobre a vida da Marília. Amém? Amém. Só que cada um de nós adaptamos as promessas e Jesus Cristo, a figura dele, nós adaptamos de acordo com as nossas próprias necessidades e nossos próprios interesses. É muito comum nós vermos hoje em dia pessoas dizendo coisas distorcidas acerca do Cristo, o Filho de Deus. Por exemplo, quem nunca aqui já ouviu dizer que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados e por conta disso a gente já está salvo? A gente já foi perdoado. Isso é comum, só que isso não está na Bíblia. É uma versão que alguém trouxe para si próprio e dela fez o seu Deus, porque embasa a sua fé através daquilo. Eu conheço pessoas que só se lembram de Jesus Cristo quando estão doentes. E aí você transforma a figura do Messias no médico. Dessa maneira. Eu conheço pessoas que só se lembram de Jesus quando estão desempregados. E aí você transforma a figura de Deus, de Jesus Cristo, numa agência de empregos. Eu conheço pessoas que se machucam, que estão no vale da sombra da morte, e só aí se lembram de Jesus e transformam ele naquele que vai o salvar naquele momento. Assim como também nós conhecemos pessoas que transformam a figura de Jesus num psicólogo, e apenas na psicologia para falar: Jesus, a minha mente não está bem, eu preciso que o Senhor me escute, porque senão eu vou explodir. Essas são algumas vertentes de Jesus também. Mas Jesus não veio à terra com esse intuito. Jesus veio na terra para morrer no meu e no seu lugar, para dar a vida eterna, para salvar a minha e a sua vida daquele fado eterno que a gente teria junto ao capeta no lago de enxofre. Se nós não estamos sendo cobrados por aquilo que nós devíamos, é porque alguém desceu do céu, se fez homem e pagou o preço no meu e no seu lugar. E o capítulo 6 de João é um contraste de algumas versões de Jesus Cristo. Ele começa com Jesus Cristo multiplicando pães. Então, estava ali uma multidão, e diz a palavra do Senhor que nesta multidão havia quase 5.000 homens, e é interessante que nós possamos trazer para hoje aqui a nossa entendimento desses quase 5.000 homens. Quem eram considerados homens naquela época? Pessoas acima de 30 anos
e já com as suas famílias estabelecidas. Se a pessoa tivesse até 30 anos e não fosse casado, ainda era considerado jovem, um mancebo na presença. Mas aquele que já tinha pelo menos 30 anos e já era casado, era considerado um homem. Se a gente levar em consideração que foram listados quase 5.000 homens, nós também podemos trazer ali pelo menos mais quase 5.000 mulheres. E levando em consideração que, a tirar como exemplo Jacó, o judeu gosta de um filho, se a gente levar pelo menos mais 1 ou 2 filhos ali de cada um, a gente está falando de uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas que ouvia Jesus Cristo pregando naquele dia. E Jesus Cristo, vendo aquela multidão, a palavra fala que ele se compadeceu deles, porque eles não tinham o que comer, e estavam ali durante todo o dia. Inclusive, aqui no texto de João, ainda traz um detalhe muito legal. João diz que eles estavam assentados sob a relva. Ou seja, a relva, ela é a mistura de um ar molhado com uma umidade relativa alta, que com a saída do sol, ela desce sobre a grama. Então, além de tudo, já era tarde, sem sol e um frio lascado. E aquela multidão estava ali para ouvir Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Qual tem sido o teu empecilho para ouvir a voz de Jesus no seu coração, meu querido? O que tem impedido de fazer com que você chegue na presença de Deus? Vir num culto de domingo é bom, é excelente, mas não é o suficiente quando Deus tem tantas promessas para realizar e para entregar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem promessas para entregar e realizar aqui nessa igreja. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. E conforme o pastor Márcio falou, são recompensas. E eu creio que só é recompensado quem tem um esforço reconhecido. Aleluia. Aquele que merece. Tem promessa na Bíblia para mim e para a sua vida. Aleluia. E olha só, ali haviam 20.000 pessoas aproximadamente, chutando, isso não está na Bíblia, isso é uma sugestão minha. Aproximadamente 20.000 pessoas. E aí Jesus chegou em Filipe e falou: Filipe, a gente precisa alimentar essa multidão aqui. E aí Filipe falou: Senhor, com 200 dinheiros, como é possível alimentar uma multidão desse tamanho? E aqui eu entendi o que Filipe quis dizer. Porque às vezes o Senhor coloca situações em nossas vidas, e na palavra fala que o Senhor perguntou para Filipe porque ele já sabia o que iria fazer, então ele estava o experimentando. Às vezes o Senhor coloca algumas dificuldades para você resolver, mas ele já traz junto com a dificuldade a solução. Ele só está experimentando a sua fé. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele coloca uma dificuldade, pode ter certeza, ele colocou a dificuldade e a solução já está feita. Só que ele nos testa. Ele quer saber aonde está a nossa fé, para quem vai o nosso direcionamento de fé. E Felipe foi verdadeiro com o Senhor. Quantas vezes a gente tenta ocultar alguma coisa da parte de Deus, para Deus? Senhor, 200 dinheiros. Se cada pãozinho fosse um dinheiro, ia dar 200 pães. Eu imaginei ele falando, só o Tiago aqui já come 5 pãezinhos. Eu não ia dar para todo mundo. E aí, chegou André. Senhor, tem aqui um garoto com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eita, glória. E essa especificação do pão de cevada ela é interessante porque naquela época haviam 2 tipos de pães. O pão de trigo e o pão de cevada. O pão de trigo era mais caro porque ele dava mais trabalho para fazer. A cevada ela é colhida com uma agilidade maior do que o trigo e ela é mais fácil de fazer. A massa fica pronta com uma quantidade menor de esforço. Então, consequentemente, era um pão um pouco mais barato. E com isso eu entendo. Nós devemos apresentar para Deus tudo aquilo que nós temos, mesmo que não seja o suficiente. Porque em Lucas 1,37 fala que para Deus nada é impossível. Meu Deus. Glória a Deus. Se você só tem 200 dinheiros e isso não é o suficiente, apresenta, não esconde do Senhor. E mesmo que 5 pães e 2 peixinhos seja pouco, coloque na presença do Senhor, porque através disso Ele vai multiplicar na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Aleluia. 5 pães e 2 peixinhos para o Senhor Jesus é o suficiente.
Glória a Deus. E na palavra fala que ele simplesmente deu graça e brotou peixe e pão para todo lado, ao ponto de não somente fazer com que todos comessem, mas se fartassem. As pessoas se infartaram, ou seja, quem comia 5 podia comer 5, quem comia 15 podia comer 15, e ainda sobraram 12 cestos. Aleluia, Aquilo que o Senhor quer usar Jesus. para fazer é pouco, mas o resultado disso vai soberejar, vai soberejar, e você vai poder dividir com aqueles que estão junto com você em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora olha só o que é o relacionamento. Havia uma multidão de 20 mil, supostamente, tá? Isso não está na Bíblia, é só uma... 20 mil. A quem Jesus foi ter relacionamento e consultar? Com aqueles que sempre estavam próximo dele. Glória a Deus. Os 2 que Jesus conversou eram seus discípulos. Você tem conversado com Deus? Você tem falado com Jesus? Você tem colocado as suas dificuldades na frente de Jesus? Como que ele vai multiplicar 5 pães e 2 peixinhos na sua vida se ele sabe que você tem, mas se você não apresenta? Se você nem ao menos conta para ele o que você espera que aquilo aconteça? Maneira. E quando você abre o seu coração para Deus e coloca o pouco que você tem na mão dele, você fala, Senhor, a minha expectativa está muito alta, mas a minha realidade está muito baixa. O que eu preciso está além de 5 pães e 2 peixinhos, mas o que eu tenho são 5 pães e 2 peixinhos. Está aqui tudo que eu tenho, Pai, que seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Eu imagino Jesus falando assim, 5 pães e 2 peixinhos. Deixa comigo que eu vou fazer Macfish para todo mundo aqui hoje. Glória. Sobrou Macfish para todo mundo. Aleluia. E ainda sobrou 12 centos de Macfish para a galera toda lá da região. Glória. E olha só que interessante, após isso, Jesus, o multiplicador de pão que sacia a fome, chega nos 12 e os impelem a entrar no barco. Presta atenção. Jesus precisou obrigá-los a entrar no barco. Eu não conheço muito bem aquela região. Eles iriam entrar ali no Mar da Galileia, que é conhecido como mar apenas pelos judeus, porque na verdade ele é um lago. Mas por que ele é conhecido como mar? Porque como ele está abaixo do nível do mar, é muito vento que bate ali durante todo o dia. E o vento faz com que as ondas aconteçam. E dependendo da quantidade de vento, as ondas chegam a ser grandes. Mas na verdade ele é um lago, ele não tem saída para o mar, ele não tem ligação com o mar. Tanto é verdade que de uma borda você consegue ver a outra. Não é fácil de ver as casinhas, as pessoas lá, mas você consegue ver. É um lago, ele tem início e tem fim. E já era, conforme a gente viu aqui, como já havia relva, suponho que já era tarde. Suponho que já estava escuro. Suponho que as pessoas estavam com seus celulares descarregados e não poderiam colocar a lanterninha para iluminar o caminho. E Jesus os obriga a entrarem lá. Ei, não é só você que não passa por coisas que você não quer. Jesus não obriga só você a passar por coisas que você não quer. Isso já vem desde antes dele entregar a sua vida. Só que quando Jesus obriga a você a passar por aquilo que você não quer, ele vai mostrar para você uma face dele que você ainda não viu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele vai mostrar para você algo da parte dele que você ainda não conhece. Aleluia. Obrigaram. Eles foram obrigados a entrar lá. E aqui, na palavra do Senhor, fala que o vento era forte. E os seus discípulos estavam com medo de serem engolidos pelo mar. E olha como a gente presta atenção na coisa errada. A gente acabou de falar que aquilo é um lago. Lago é conhecido por águas tranquilas. Então o problema daquelas ondas não estava na água. O problema daquelas ondas estava no vento. E eu sei que tem gente que está aqui nessa noite que o vento está soprando contrário no seu barco. E eu quero levantar minha mão para você e dizer: lá vem sobre as ondas aquele que vai acalmar o vento na sua vida e vai entrar com você no seu barco para trazer a segurança que você tem buscado. Obrigado, Glória a Deus. Deus. O vento era contrário. O que não deixava com que eles chegassem no objetivo não era a água, era o vento. Quando não havia vento, eles remavam e chegavam tranquilamente, não demoravam tanto tempo.
mas com o vento contrário, você imagina só. Quantas pessoas não estão aqui nessa noite e estão se sentindo dentro de um barquinho remando contra o vento? Você rema, você se esforça, você dá o melhor de você e parece que você não sai do lugar, porque tem vento soprando. Da maneira. Quantos de nós, eu começo por mim, tá? Eu começo por mim. Eu já estou quase sem força de remar só para não ir para trás. E na palavra do Senhor fala que na quarta vigília da noite, eis que vem andando sobre as águas um homem. Só que a quarta vigília da noite ela é interessante da gente entender. A quarta vigília da noite, a noite ela se inicia para o judeu às 6 horas da tarde. E cada vigília é separada em 3 horas. Então das 18 às 21, primeira vigília. Das 21 às 24, a segunda vigília. Das 0 hora às 3 horas, a terceira vigília. E das 3 horas às 6 da manhã, que para o judeu é quando inicia o dia, a quarta vigília. Então significa que Jesus apareceu entre 3 e 6 da manhã, andando sobre as águas. E o barco sendo jogado de um lado para o outro, e os discípulos, meu Deus do céu, vou morrer aqui, e agora? Esse mar vai me engolir. E do nada vem alguém, sobre as águas. Quando você está num ambiente que te aflige, e você vê alguma coisa estranha acontecendo, qual é a primeira coisa que você pensa? Era pra gente pensar que era Deus. Era pra gente pensar que está vindo socorro. Mas aqueles que andavam com o Senhor ficaram com medo pensando que era um fantasma. Aqueles que toda vez que Jesus falava, eles estavam ali. Aqueles que toda vez que Jesus ensinava, eles estavam ali. Aquele que toda vez que Jesus curava, eles estavam ali. Não reconheceram o Mestre vindo sobre as águas. Mas eu quero dizer para você que se tiver algo acontecendo, está estranho na sua vida, não tenha medo. É o Mestre que está vindo, andando sobre as águas para te encontrar nessa noite. Glória a Deus. Está estranho? Está esquisito? Não se assuste. É da parte do Senhor. Ele está vindo sobre as águas para te encontrar. Glória a Deus. E aí Jesus precisou falar, ei, não me reconhecem? Estão com medo do quê? E aí Pedrão bateu, levou. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Olha só que interessante. Porque quando a gente pisa fora do barco, você imagina Pedro pisando fora do barco. Não falou que Jesus acalmou o mar ainda. O mar ainda estava revolto e o vento ainda estava soprando. E mesmo assim, quando Pedro teve a consciência de que era Jesus, ele falou, então deixa eu andar sobre as águas com o Senhor. O Senhor tem a capacidade de tirar você do barco, e mesmo que a tempestade ainda não tenha sido acalmada, Ele faz com que você ande sobre ela, para mostrar que o domínio sobre a sua vida não está no vento, não está no barco, não está na tempestade, está nas mãos dEle. Antes que a tempestade se acabe, Ele já tem o domínio de tudo. Ele já tem o controle de tudo. E já tem a solução para esse problema que está acontecendo. Então vem, Pedro, vem andar sobre o seu problema aqui comigo. Vem pisar naquilo que estava te afligindo agora. Sai daí de onde você está. Saia da sua zona de conforto, da sua segurança, Pedro. E vem andar sobre o problema. E se Jesus te tirasse da sua zona de conforto hoje? Se você precisasse sair do seu barco hoje, mesmo com o mar revolto, você aceitaria? Você iria ao encontro de Jesus Cristo? Sabendo que é Jesus Cristo? Claro. Mas por que os outros também não foram? Porque para cada um Deus tem uma experiência diferente. Para cada um o Senhor quer criar uma memória diferente na sua vida e no seu coração. Porque mesmo sendo o mesmo Deus de promessa na Bíblia, as promessas são para todo mundo, mas a forma de vivê-las é diferente, porque Ele é diferente para cada um. A salvação é individual. Ele se apresenta de forma diferente. Ele se apresenta como aquilo que você precisa naquele exato momento, porque Ele é o socorro bem presente. E conforme o pastor Márcio falou, Ele é o Emmanuel. Ele está com você e sabe o que você tem passado. Por isso se apresenta diferente para você do que se apresenta de outras pessoas.
E quando Pedro pisa o primeiro pé, o segundo começa a dar uma caminhada, ele tirou os olhos de Jesus. E aí está o nosso grande problema quando a gente passa a vencer as nossas principais dificuldades. Ao invés de continuar olhando para Jesus, porque o vento ainda está batendo e o mar ainda está revolto, a gente fala, meu Deus, isso aqui está cada vez mais forte. Estou com medo. Começa a afundar. Mesmo caminhando na direção de Jesus Cristo, você pode afundar se você tirar os seus olhos sobre Ele. Verdade. Quer um conselho de irmão para a sua vida? Não importa o que esteja acontecendo, não tire os olhos de Jesus Cristo. Aleluia. Não tire os olhos de Jesus Cristo, porque só Ele pode te manter andando sobre as Glória a águas. Deus. E quando Pedro começa a afundar, a palavra fala que Jesus Cristo estendeu a mão. Aleluia, Jesus. Ele sempre vai estender a mão para te buscar. Ele sempre vai estender a mão para te salvar. E olha só, quando você estende a mão, significa que você está numa distância próxima. Se você está próximo de Deus, pode ter certeza que o mar poderia estar batendo e não tivesse nem barco lá. Você conseguiria andar sobre as águas. Pedro conseguiria andar sobre as águas. E se você está próximo de Deus e Deus está próximo de você, pode ter certeza, você vai andar sobre as águas das suas dificuldades. Mesmo que o seu barco afunde, a palavra do Senhor diz que você vai andar sobre as águas com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Colocando ele de volta no barco, chegaram do outro lado. Quando chegaram do outro lado, eis que vinha uma embarcação atrás de Jesus. Chegando, aquela multidão que outrora Jesus havia alimentado com pães e peixes. E chegaram nele e falaram, Rabi, há quanto tempo você está desta margem que nós não vimos saindo da outra margem? E aí entra um discurso duríssimo da parte de Jesus. E aqui a gente está vendo as vertentes de Jesus. O primeiro multiplicador, aquele que mata a fome e sacia. Glória. Depois o Salvador, que faz com que você viva milagres e maravilhas e não vai deixar com que você morra no meio da sua aflição. E agora vem o Jesus, pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Que é este que é o mais difícil da gente, com todo o perdão do trocadilho, engolir. Quando a multidão se apresentou a Jesus, imagina só, Jesus começou o seu ministério com 12 discípulos. Ele tinha 12 pessoas que o seguiam. E na época ele era mestre, além de ser Deus. Do nada, absolutamente do nada, o ministério de Jesus aumenta 1667 vezes. Você imagina? Alguma coisa que você tem e você briga para que aquilo se mantenha, aumentar, crescer 1667 vezes? Passou de 12 para 20.012. A multidão que seguia ele era muito maior do que aquilo que as pessoas podiam imaginar e ver. Por quê? Saiu de 12 para 20.000 pessoas. Só que se tem uma coisa que Deus gosta, não é de quantidade, é de qualidade. Aleluia, Jesus. E se eu puder te trazer um conselho nessa noite, se você está no meio dos 20.000, busque ser um dos 12, porque é esses na qual Jesus se relaciona intimamente. Glória a Deus. Ele curava a todos de todas as multidões que iam até ele. A palavra de Deus fala isso. Mas ele tinha relacionamento com quem era discípulo e não com quem estava no meio da multidão. Ele te conhece no meio da multidão. Ele sabe quem você é no meio da multidão. Aleluia. Mas ele te chama para ser um discípulo, porque ele quer ter relacionamento com você. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória. Saia do meio da multidão, tome essa atitude. E às vezes a gente está no meio da multidão, pastora, quando a gente deixa de ir numa igreja que a palavra come no lombo, para ir numa igreja maior, porque lá as pessoas não te reconhecem. Aí o pastor não vai chegar e te dar uma exortação, porque ele não sabe quem você é. Aí você está se escondendo no meio da multidão. Deus está lá? Sim, com certeza. Opera milagres naquele lugar? Sim, com certeza.
mas ele nunca vai ser capaz de tratar no seu... Ele é capaz, mas ele nunca vai tratar no seu íntimo se você continuar se escondendo no meio de uma multidão, quando ele tem sobre sua vida um propósito diferenciado da multidão te chamando para ser discípulo. Quantas pessoas, eu não quero que você responda para mim, pense. Quantas pessoas que estão aqui hoje não conhecem pessoas que têm um dom que não está sendo exercido porque estão numa igreja de multidão. E nada contra, pelo amor de Deus, você que vai assistir a gente depois, nada contra. Muito pelo contrário, que Deus abençoe. Mas tem ministério morto ali por decisão de pessoas que decidiram se esconder no meio da multidão. Quando Deus chamou elas para ser discípulo e estarem próximos. Saia da multidão nessa noite, se você puder, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a multidão chegou em Jesus e falou: olha, Jesus, quando que o Senhor veio para cá? A gente não viu, chegou lá, só tinha uns barquinhos, a gente não viu os barquinhos dos discípulos, a gente imaginou que o Senhor já está aqui. Aí a gente veio pelo barquinho que a gente viu, a gente chegou aqui, o Senhor está aqui. Aí Jesus, vocês vieram a mim pelos sinais. Vocês não vieram a mim pelos sinais, vocês não vieram a mim pelo que eu sou, vocês vieram a mim porque eu vos alimentei naquela noite. Mas em verdade vos digo, que vocês comem do pão que amanhã te deixará com fome. Mas se não comerdes do pão vivo que desceu do céu, vocês não terão a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz o Senhor Jesus Cristo. Aquele que come da minha carne não voltará a ter fome. Aquele que bebe do meu sangue não voltará a ter sede. Esse foi o discurso do Senhor, e um pouco mais duro que isso, porque o Senhor falou até de Moisés. Inclusive, aquela multidão que já estava, quando a multidão o segue, já passa a ser discípulo de Jesus. E ele falou assim: vocês não vieram a mim pelos sinais que eu fiz. E a multidão falou: que sinais você fez? Porque os nossos pais comeram pão no deserto. E você fez o quê? E aqui, meus queridos, está mais uma das vertentes que nós criamos para Jesus. Porque o que os judeus esperavam de Jesus, e esse era um dos principais desafios de Jesus como homem durante o seu ministério, era fazendo com que ele fosse reconhecido o Filho de Deus Salvador da humanidade. Ali as pessoas acreditavam que ele era aquela pessoa que, como um dos mestres, se levantaria para liderar o povo que iria tirar o povo de Israel das mãos dos romanos. Tanto é que em Atos 1:6, depois que Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos, um deles perguntou: mestre, quando haverá de vir o seu tempo em que nos libertará das mãos dos romanos? Ou seja, ele viu Jesus ser morto, crucificado, ressuscitado, estava conversando com Jesus ressuscitado e ainda estava perguntando quando Jesus ia libertar ele do Império Romano. Não entenderam nada. Não entenderam nada. Tanto é que Tomé ainda falou: eu só vou crer que ele ressuscitou se eu tocar nos buracos das suas mãos. E aí quando Jesus aparece para ele e ele toca, pela primeira vez ele fala: Senhor Deus e Deus meu. Porque até então Jesus era, até para os seus próprios discípulos, um simples mestre que ensinava da palavra e que ia libertá-los. Olha só mais uma vertente de Jesus sendo criada desde aquela época, 2025 anos atrás. Qual é a vertente de Jesus que você tem criado para você nessa noite? Aonde você tem colocado Jesus? Em que área da sua vida você tem preferido dar espaço para Jesus? Ele sim é a solução para os seus problemas, mas antes de ser a solução para os seus problemas, ele é o Messias. Aleluia. Ele é o Cristo.
É o Verbo que se fez carne. É o Criador que se fez criatura. Habitou, tabernaculou entre nós. Foi uma tenda de santidade ambulante entre nós. Glória a Deus. Aleluia. Se fez pecado pelo meu e pelo seu pecado, para nos salvar e nos dar a vida eterna para todos sempre na presença de Deus. Se Jesus for isso para você primeiro, você pode fazer com que ele seja qualquer outra coisa que ele vai te atender. Mas primeiro ele precisa ser o seu Senhor e Salvador. Aleluia. Glória a Deus. E já caminhando para o final, para entrar na mensagem, agora eu vou pregar rapidinho. No 6,68, Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? E por que Pedro diz isso? Porque quando Jesus deu esse discurso duro para a multidão começou a vazar, saiu fora. Começou a deixar Jesus ali, porque as pessoas, a maioria das pessoas, até hoje, que seguem a Jesus, não seguem pelo que ele é. Seguem pelo que ele é capaz de fazer. Quantas e quantas vezes a gente já não teve pessoas de outras religiões, de outras denominações, passando por dificuldade? Ô Heber, leva o nome lá da minha mãe na sua igreja para orar lá, que ela está no hospital. Leva lá. Ora lá, não pede pro seu pastor lá, que é uma fotinha dela. É a religião 6 horas. 6 horas pela minha mãe, 6 horas pelo meu vizinho. As pessoas só procuram Jesus por aquilo que ele é capaz de fazer. Não todas, a sua grande maioria. É por isso que ele fala que a gente vai ter surpresa no final dos tempos, né? Não procure Jesus pelo que ele é capaz de fazer. O que ele é capaz de fazer é uma consequência do que ele é para você na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E aí, Jesus, conhecendo os corações, entendeu que os seus discípulos estavam murmurando, dizendo entre si: duro é este discurso. Jesus chegou perto dos discípulos e falou: como é, amigo? Querem ir vós também? E aí Pedro, na sua sã consciência, lembrou: pera lá, eu quero ir. Eu estava pescando, não deu certo. Aí esse cara falou para eu jogar a rede do outro lado. Aí a pescaria que não deu certo, deu super certo, que eu quase não consegui tirar, quase rasgou a rede. Aí eu deixei tudo para vir para cá. Aí hoje de manhã, a gente estava com medo e ele veio andando sobre as águas, né? Eita, glória. Ele veio andando sobre as águas. E ele fez eu andar sobre as águas com ele também. Aí foi fácil para Pedro dizer: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aqui a gente precisa quebrar esse paradigma do para onde, tá? Porque eu pesquisei em todas as traduções possíveis e versões possíveis e nenhuma está escrito para onde. Porque para onde é um lugar. A diferença do para onde é um lugar. O para quem é uma pessoa. E eles estavam vivenciando tudo aquilo não por conta de lugar, porque Jesus fazia milagre em todos os lugares. Mas era por intermédio de uma pessoa que era Deus e havia se feito pessoa. Para quem? Para quem? Era essa pessoa que estava com Daniel na cova dos leões. O ambiente não era propício, mas lá estava aquele que já estava preparado para salvar o mundo. Aleluia. Era este para quem? Que estava na fornalha com Mesaque, Sadraque e Abednego. E não haviam só 3, havia 4. Porque era para quem? Mesmo na fornalha, ele vai estar junto com você. Ele é Emanuel. Aleluia. Para quem? Já pensou? Que bonito que é o Salmo 23 a gente entender disso. Aquele que te faz andar nos pastos verdejantes é o mesmo que está com você no vale da sombra da morte. E porque ele está contigo, você não teme mal nenhum. Glória a Deus. Porque ele quem? Quem? Jesus Cristo, o Messias, que desceu nessa terra. E para finalizar, o 69.
E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória. Glória a Deus. Eu gosto desse complemento. Porque ele não fala só nós temos crido. Nós temos crido e conhecido. Aleluia. Porque se eu der uma Bíblia para alguém, a pessoa vai falar assim, eu conheço a palavra do Senhor. Agora, para conhecer a palavra do Senhor, você também precisa conhecer o Senhor da palavra. Glória a Deus. Você precisa ter relacionamento com o Senhor da palavra para conhecer a palavra do Senhor. E quando você conhece alguém, é porque você já tem um relacionamento com ele, é porque você está próximo dele. Aleluia. A maioria das pessoas que estão aqui hoje, eu conheço. Mas eu conheço no íntimo a minha irmã. Porque eu tenho um relacionamento com ela e eu estive próximo dela na maior parte da vida dela. Então eu posso dizer que, dentre todos que estão aqui, a que eu mais conheço é a minha irmã. Tenho um relacionamento com muitos que estão aqui também, mas no íntimo eu conheço a minha irmã. E é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer buscar aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Você tem crido no Senhor? Você tem crido que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo? Amém? Amém. E você tem conhecido também? Você tem conhecido também? Se aproxime dele. Porque todas as promessas que estão, não no meu celular, aqui na Bíblia, em qualquer versão da Bíblia, no mundo inteiro, em qualquer língua, ela não muda. A promessa é a mesma para todos aqueles que leem, que creem, mas que também conhecem. Você tem se feito conhecido de Deus? Porque se eu perguntar para minha irmã, você me conhece? Com certeza ela vai falar que sim. Eu conheço ela e ela me conhece. No íntimo. Porque eu também me fiz ser conhecido por ela. Aleluia. Eu também estive à disposição dela. Eu também me importo em falar com ela. Você tem feito isso pelo Senhor? Você tem despojado das coisas que são gostosas e prazerosas de uma Netflix, de um videozinho no YouTube, de um canalzinho do Felca, para dobrar o joelho e ter relacionamento com Ele? Pedro só falou que conheceu depois que confundiu com um fantasma. Ó. Estranho, né? Qual é o intervalo de tempo entre o fantasma e o Cristo? A experiência. Aleluia. Quem quer ter uma experiência com o Senhor, fique de pé nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se você quiser, pode fechar os seus olhos. Vá conectando o seu espírito com Deus. Aleluia. Porque se tem uma coisa que é certa, mais do que esta palavra, é que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E eu falo para você com toda a convicção, porque o meu coração está orgulhoso de senti-lo aqui desde quando eu entrei. Desde o primeiro passo que eu dei, foi notório a presença do Espírito Santo agindo em nosso meio. Conecte, busque a Ele, Ele está aqui. Se você quiser ser conhecido por Ele, quiser conhecê-lo melhor, a oportunidade é essa, porque Ele está aqui. Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco, Ele está sentado no banco do lado do seu. E se você tivesse que contar para Ele a sua dificuldade, são só 200 dinheiros que você tem? São quantos pães e quantos peixes que você tem? Precisa alimentar uma multidão? Aquele que é capaz de multiplicar está aí, fala com Ele. Vai buscando Ele aí agora, porque Ele está aí nessa noite. Ele está aqui. E digo para você, quando você for para sua casa, Ele vai junto com você, cria, fortalece, reforça esse relacionamento com Ele. E só quero dizer uma coisa, quando você cria um relacionamento com Ele, as coisas vão ser do jeito dele. Então muitas das vezes Ele vai te obrigar a entrar num barquinho que você não quer. Mas saiba que entrar no barco é o primeiro passo para uma experiência que você nunca teve na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor está aqui. Desde o início do culto, o Senhor tem se mostrado e reforçado o quanto o Senhor é o Deus Emmanuel, presente em nosso meio. Aquele, ó Pai, que está próximo, que nos conhece, que nos sabe, ó Pai, cada detalhe das nossas vidas, Senhor.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nos perdoa. Se aqui, nesta noite, tem pessoas que têm feito versões do Cristo que elas precisam que o Senhor seja. E nos reforça, nos mostra, nos acende, nos arde no coração novamente que o Senhor é aquele que se fez carne, aquele que estava no início, que está no meio e estará no final, porque o Senhor é eterno. O Senhor não se limita ao nosso tempo, ó Pai, e mesmo assim o Senhor se limitou à nossa carne. Durante 33 anos o Senhor se limitou no nosso tempo para vir aqui, se mostrar como Filho de Deus, fazer sinais e maravilhas e mais do que isso, morrer pelo meu e pelo pecado dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, ó Pai. Reforça em nossos corações, Senhor, a sua principal figura. E atende, Senhor, a cada uma das dificuldades lançadas sobre Ti nesta noite. Cada uma pessoa que só tem 200 dinheiros, ó Pai. Cada uma pessoa que está aqui somente com 5 pães e 2 peixinhos. Eu não sei qual é a multidão que eles precisam saciar a fome. Mas eu sei que aquele que multiplica pães e peixes está aqui nessa noite. Eu sei que aquele que multiplica e sacia ainda sobra está aqui nessa noite. E é por isso que nós sabemos, ó Pai, que nós sairemos daqui diferente e melhores de como nós entramos. Porque não é para onde nós vamos, é para quem nós estamos indo. E é para a Tua presença, ó Pai, que é capaz de mudar o cenário das nossas vidas. Senhor, que todas as dificuldades lançadas aqui estejam diante de Ti, que o Senhor multiplique na vida de cada um dos Teus filhos nessa noite, segundo o que eles têm de necessidade, ó Pai, para a honra e glória do Teu santíssimo nome, Senhor. E esta é a Tua palavra, Pai, que nunca volta vazia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu Te agradeço pela oportunidade. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Jesus.